Golpe do dia. Essa é uma das pautas que parece intermitente e parece só renovada a partir do falante bolsonarista. Nesta feita, não Eduardo dos Estados Unidos, nem Bolsonaro, de onde quer que ele esteja. Agora é o Flávio Bolsonaro que fala em dar golpe de Estado. Não é uma tentativa de se defender do golpe pretérito. É a projeção do golpe 2027, confere aí. Uma anistia ou indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo, neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. E aí eu quero saber o seguinte, ó, o senador com exercício de cargo está na sua prerrogativa e na sua liberdade de fala protegida por todos os descompassos, né, da ordem política, simplesmente admitir um golpe de Estado, o uso da força? Nós vamos continuar permitindo esse tipo de margem para que essa gente fale desse tom ameaçador? Sim, Flávio Bolsonaro. O que o Flávio disse traduzindo em poucas linhas, ou Bolsonaro consegue eleger alguém que dê o indulto, e essa pessoa dá o indulto e fica tudo certo, ou Bolsonaro consegue eleger alguém que dê o indulto, e se as instituições rejeitarem a ilegalidade e a ilegitimidade do indulto, então o pau vai torar. Nós vamos dar golpe de Estado, nós vamos fazer o tendel. É isso que ele falou. E aí? Tá liberado? Nós vamos continuar dando margem para isso? Amanhã depois, cara de espanto? Nossa, os caras iam matar um presidente da República, um vice, um ministro do STF. Nossa, iam dar um golpe de Estado. Por que o espanto? Se eles vão na Folha de São Paulo falar sobre isso, inclusive tratado como uma opinião normal pela repórter interlocutora. Tratado como se ele estivesse falando ali sobre um movimento de tabuleiro político. Isso também tem que acabar. Também tem que responsabilizar o veículo. Algo que me pega muito, tá? É essa coisa do STF avançar numa preocupação legítima e necessária na responsabilização das plataformas digitais sobre o conteúdo que nelas estão postados, mas e os veículos de imprensa que são esteira da vocalização de crimes? Eles também precisam ser responsabilizados. O papel do jornalista, nesse instante, é ser o mediador da esfera pública, da razão comunicativa. Se a gente fosse buscar um Uri Habermas, né, para dar o tônus desse debate. Ali, imediatamente, tem que vir
A repórter fala, não, só um pouquinho, senador, o senhor não pode falar isso aí é inconstitucional. Isso tem que ficar registrado. Porque se não ficar registrado, ela está sendo uma caixa de som amplificadora de um golpista. Logo, ela é partícipe deste golpe. Ela, a repórter e o veículo ao qual ela representa. Se eu chego agora para um médico e digo assim, doutor, eu quero fazer o uso de drogas ilegais para o meu tratamento, o senhor me dá uma receita? Ele não pode fazê-lo. Se eu chego para um servidor público, para um policial, e digo, olha, se eu te largar uma grana aqui, você facilita uma situação para mim aí? Ele não pode fazê-lo. Por que o veículo de imprensa pode, no grau da conivência, ouvir uma fala violenta e naturalizá-la? Para mim é o mesmo tipo de crime. Não é um lugar de imparcialidade que joga para a opinião pública refletir sobre vieses. Não pode ser tratado dessa forma. Isso tem que acabar. É isso que nos levou para o fundo do poço como sociedade. É isso que levou com que a gente naturalizasse os horrores de comportamentos anti-vacina, de antidemocracia. Está na hora de responsabilizar os veículos. Flávio Bolsonaro é julgado e condenado, sei lá, tô aqui, né, pensando alto. É julgado e condenado por fala que defende golpe de Estado. Onde é que ele falou? Foi numa entrevista para a Folha de São Paulo. Tem que rolar a Folha também. O que a repórter fez? Ela rebateu? Ela posicionou ali dizendo que esse não é Na entrevista ela disse ali, ó, esse não é o pensamento da Folha de São Paulo? Não? Ah, então é o pensamento da Folha. Então a Folha foi amplificadora disso. Ela está legitimando isso. Tá? Seja a Folha, seja o, sei lá, o veículo que for. Tô falando da Folha porque foi ali. Coincidentemente ou não, né? Para variar. Ah, mas tem um conteúdo na plataforma tal ali que fala que o cara é um antivacina. Ah, agora a plataforma vai ter que responder. Tá, mas esse cara deu uma entrevista para algum jornal? Para alguma rádio? Esse veículo também tem que responder se ninguém disse assim, ó, o senhor não pode defender algo que mata pessoas. Sabe aquela coisa da carteira de cigarro que tá lá, ó, Ministério da Saúde adverte. Você quer fazer, pode fazer. Mas tá aqui as consequências. O veículo tem por compromisso estatutário, legal, constitucional, fazer esta curadoria do conteúdo. Ao meu ver, isso tem que ficar pacificado no STF. Não tem que ser só as plataformas digitais. Porque senão nós desresponsabilizamos o veículo de imprensa, que eventualmente está nas plataformas digitais, mas também opera no universo físico, a partir de páginas de jornais, ou ondas dos rádios, ou na televisão. Se não fizerem a curadoria de um conteúdo que respeite a Constituição, são partícipes, coniventes dos crimes cometidos pelos interlocutores que lá estão. É assim que eu vejo. 9 minutos para chegar o Edinho Silva aqui na nossa sabatina. Baraci, deixa eu pedir para você ler alguns recados e para o pessoal seguir mandando. O Paulo Freire já nos ajuda muito. A nossa dinâmica vai subindo. E quanto mais você puder mandar recados no Superchat e as membresias, mais a gente avança na nossa meta neste só começo de semana, numa segunda-feira que abre o segundo semestre do ano de 2025, Baraci. Muito bem, muito obrigado, Paulo Freire. A Ide Browner manda bom dia, DCM. Vamos dar like, pessoal. Vamos, likes nos ajudam a impulsionar, não se esqueçam. Gene Regret Rian, plot twist, não cabe anistia à tentativa de golpe. Então, pego. Certíssimo, né? Falar papagaio fala, né, Gene Regret Rian. Né? Falar papagaio fala. Tá no direito o Flávio tentar esse expediente. O que me pega é que a responsabilidade dele
como parlamentar, tem que ser dobrada do que uma pessoa civil e do espaço que ele está ocupando. Se ele botou isso no Twitter dele, então o Twitter tem que responder junto. Se ele botou isso na conta do Instagram, então o Instagram tem que responder. Se ele falou para a Folha, então a Folha também tem que responder. Porque estão dando amplificação. Se esse cara fala isso na sala da casa dele, não tem impacto. Só tem impacto porque ele está usando um megafone. Esse megafone não é só a plataforma, é a marca que está por trás da plataforma. Se ele falasse para o jornal Cacimbinhas, tem um impacto. Falando para a Folha de São Paulo, tem outro impacto. Então a responsabilidade também tem que ser atribuída ao espaço de fala, ao veículo mensageiro desse conteúdo que é inconstitucional e ilegal.